Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho comentar com vocês o simulado do pessoal da segunda-feira à noite, que tratava do acesso à cultura como um problema no Brasil. Olha só, nós poderíamos fazer um outro recorte temático, falando sobre cultura no Brasil. Mas eu gostaria de ter visto os alunos enfocarem a questão problemática em relação ao acesso à cultura. Primeiro que nós temos que definir o que é cultura, um recurso argumentativo interessante para começar logo de cara o texto. Porque nós vimos na nossa proposta número 8 que cultura pode ser o quê? O conjunto de costumes. Cultura pode ser aquilo que se manifesta espontaneamente, sem a interferência de terceiros em uma dada região. Cultura pode ser aquilo que também nos é imposto em termos de bens culturais, ou seja, temos esse tipo de música que é colocada nas rádios, que é colocada na televisão, e nós acabamos absorvendo essas práticas. São práticas chamadas de cultura de massa. Então, quem for lá no dicionário tem 3, 4, 5 definições do que seja cultura. Nós também fizemos uma proposta de redação aqui no curso que falava sobre a questão da superioridade cultural. E eu espero que vocês não tenham dito que há culturas superiores, porque o que os antropólogos, historiadores, sociólogos mostram é que não há como alegar uma cultura superior, porque a cultura vem dos homens e não há homens superiores e homens inferiores, embora alguns se considerem assim. Então nós devemos falar, na verdade, de diversidades. Nesse ponto é que nós podemos pensar numa tese bem interessante, porque pensem bem, se nós estamos frente a homens diferentes, nós vamos estar frente também a culturas diferentes. O problema é quando alguém considera só uma forma de cultura como a certa, como a boa. E aí sempre há uma grande dose de preconceito em relação à cultura. Porque se eu considerar a minha melhor que a do outro, eu vou estar, obviamente, sendo preconceituoso. Então, isso é ponto pacífico. Não vamos falar em superioridade, mas vamos trabalhar com a diversidade. Por que a questão da diversidade acaba se tornando um problema? Porque eu acabo tendo só acesso a um só tipo de expressão cultural, por várias razões. Aqueles grupos de teatro, de orquestra, aqueles cantores que vêm de outros países, muitas vezes não têm interesse de se apresentar numa cidade de interior, muitas vezes não têm interesse de se apresentar em cidades pequenas, porque não conseguiriam um público tão grande que compensasse a vinda deles para o Brasil, que é o nosso contexto, Então, frente a isso, frente a essa falta de acesso, nós acabamos ficando ali numa tipo de expressão mais regionalizada, sendo que o interessante seria realmente a expansão cultural, a expansão do conhecimento cultural. Por vezes não, até vem o artista, até vem o grupo, até vem o teatro, mas existe uma condição social tão desfavorável que nós acabamos afastados da possibilidade de conhecer aquele artista, de ir até aquele espetáculo. Então, eis aí um outro problema. É claro que se o aluno colocou isso como problema, ele vai ter que falar do barateamento de ingressos, ele vai ter que falar da maior possibilidade de se receber pessoas que exprimem outras culturas para o Brasil, para os interiores. Ele tem que falar que o Ministério da Cultura tem que se responsabilizar, sim, por essa parte, Por outro lado, nós também podemos imaginar, podemos pensar também que nós, como cidadãos, pessoas ativas, que votam, que se interessam por sua pátria, que se interessam por sua nação,
nós temos que buscar mecanismos para conhecer também a nossa própria cultura, né? E valorizá-la. Então, é interessante que vocês reflitam um pouco sobre isso na redação de vocês, sobre a situação em que às vezes os nossos cantores, os nossos artistas, as pessoas que fazem performance aqui no nosso estado, daí dependendo de cada um, né, na sua região, às vezes são desvalorizados a tal ponto que eles precisam às vezes até sair, né, das suas localidades, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, para daí lá conquistar seu público, daí lá alcançar o sucesso que realmente eles almejam. E aí nós temos uma situação paradoxal, porque quando eles conseguem conquistar um público fora, eles acabam deixando de valorizar a sua raiz, o lugar de onde eles vieram. Isso também se torna um problema, né? Porque o interessante é que houvesse o quê? Uma valorização do artista regional e uma inserção de outros artistas nas regiões mais distantes. Aí nós não teríamos tantos problemas assim em relação ao acesso à cultura conforme se propõe, né? É interessante vocês pensarem no livro que nós lemos, porque ele tratava muito desse aspecto cultural, né? Nós vimos lá personagens que nem sempre tinham acesso aos bens culturais, e aí lá no conto do Lima Barreto, nós tínhamos o personagem Castelo, que como ele não teve acesso a um determinado saber, né, ele fazia de conta, né, e enganou bastante gente. É um país que muitos artistas enganam mesmo, né? Com ritmos fáceis, com músicas machistas, com músicas sexistas. Você faz um discurso machista, você faz um discurso feminista durante o dia, e depois à noite você sai num barzinho e canta em alto e bom som músicas de teor machista, né? Você prega a não violência, depois quando chega à noite no barzinho você canta, aplaude o artista que canta músicas que incitam a violência. Então, assim, vocês poderiam trabalhar também que nós temos um fácil acesso a culturas que são reprováveis, né? Em relação a isso, eu coloquei um artigo muito interessante no nosso grupo no Facebook. Acessem lá, assistam. E eu, a professora Miriam e a professora Priscila, esperamos que vocês tenham feito um excelente simulado e desde já começamos a desejar um ótimo Enem para vocês. Tudo de bom, professora Suzana Lúcia despede.